Muito bom, caríssimos. Boa tarde, né, oficialmente. Boa tarde a todos, né? Mais um encontro. Hoje nós estamos aí no terceiro módulo, né, do curso Lançando a Esperança, que é para os familiares, aqueles que participam do GEV, né, para todas as pessoas também que estão, de certa forma, fora, né, que acompanham o carisma da esperança fora. E nós já tivemos o primeiro encontro, que foi o Perdão e a Recaída com a Lucy. Depois nós fizemos uma inversão aí no cronograma nosso. Colocamos o Padre Márcio, né, no segundo encontro, que era ser família e ser esperança. E hoje a importância do Jeff, né, para as famílias, antes, durante todo o processo de recuperação. Nós temos a graça de ter entre nós o Maurício e a Luciene, né, que vão dar esse encontro. Mas antes da gente iniciar, gostaríamos de pedir também a presença do Espírito Santo entre nós, né, que a gente possa ter uma tarde de muita graça, a gente possa abrir os nossos corações e entender a vontade de Deus para nossas vidas, né? Também dar boas-vindas a Cristina, que hoje é anfitriã, né? Faz parte da comissão de formação. Também a Tati está como anfitriã hoje para nos ajudar a conduzir esse momento. Estamos aqui para fazer unidade, né? Então vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós, que vai acalmando os nossos corações nessa tarde de sábado e tentar entender, sim, o que essa formação tem a trazer para nós no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, né? Então, antes de chamar também o Maurício, acho que a Luciane vai começar, né? Depois vai ser o Maurício. Queria também que a Cristina se apresentasse, né? Nós fazemos parte da comissão de formação dos grupos Esperança Viva. Nós temos como nosso mentor, né? De todos esses encontros, o Cláudio, está aí presente, né? Vocês verem que eu estou aí reunido aqui em Recife, né? Hoje é o dia do encontro do GEV São Vicente de Paulo em Recife. Tem algumas pessoas que estão aqui participando. Nós tivemos que fazer uma mudança aqui na sala, então vocês não estão vendo, mas eles estão aqui assistindo. E mas nós estamos em unidade. Que a Cristina pudesse se apresentar também, né? Sim. É, Boa tarde a todos. Eu estou agora, como Laurence falou, na comissão GEV e estou há 15 anos como voluntária, desde que veio para cá essa unidade da Fazenda de Guarará, desde a sua inauguração até antes um pouco, aqui em Guarará, Minas Gerais. Eu moro em Juiz de Fora, sou casada, tenho 2 filhos, 3 netas. E participo já há muitos anos do movimento dos focolares, e devido a isso também que eu comecei como voluntária na Fazenda, compartilhando essa fonte, né, do movimento que nós todos bebemos, junto com o Carisma de São Francisco, fazendo essa unidade na Fazenda de Guarará. Então, e estou aqui agora, à disposição de todos, com muita alegria. Obrigado, Cristina. É a prova que realmente a gente caminha junto com o movimento, né? Tati, quer falar um oizinho antes da Luciene começar? Vou me apresentar. Boa tarde a todos, paz e bem. Eu sou a Tati, eu sou uma ex do Grupo Esperança Viva de 2022. Eu faço parte do núcleo do GEB daqui de Guará, junto com a coordenação da Ana Paula e do Bruno. Faço parte do núcleo do Comitê dos Ex, Internacional dos Ex, né? Aqui sul-americano, representando a parte feminina, e da coordenação do terço, junto com o seu Zé, o Terço da Esperança, toda terça-feira, né? Eu conheci a Fazenda em 2019 e sou fruto do Grupo Esperança Viva. Sou da formação do Esperança Viva.
e viva o carisma da esperança. Amém. Muito bem, muito trabalho, né? Você vê que todo mundo se apresenta, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu também não me apresentei, ainda sou o Laurence, eu sou o ex, tá? De 2011, né? Encontrei a alegria de viver na Fazenda da Esperança e nesse carisma, né? Que mudou minha vida, a forma de viver. E estamos aí, né? Hoje eu moro em Recife e estou como voluntário também nos grupos Esperança Viva, faço parte da comissão dos ex, faço parte da comissão de formação, sou membro da família da Esperança. Então, estamos aqui unidos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do GEV para as famílias durante todo o processo aí de recuperação. Então, com muita alegria, com muito carinho, eu chamo a minha conterrânea lá de Minas Gerais, a Luciene. Bom, boa tarde a todos, né? Paz e bem. Eu sou a Luciane, né? Eu sou irmã de um ex e eu iniciei a minha caminhada justamente no grupo Esperança Viva, né? Então, assim, hoje o tema veio bem a calhar, porque é justamente a importância do GEV, né? Para as famílias, né? Desde que seu ente querido foi acolhido nas Fazendas da Esperança, no processo que antecede, posterior e um processo também após a recuperação na Fazenda da Esperança, continuidade nos encontros do Grupo Esperança Viva, né? Aí eu não sei se o Maurício vai conseguir disponibilizar aí o... Bom, Pronto, é já está, importante. né? Tá. Eu peço desculpas, a minha internet ela está muito instável e eu estou falando até do celular, aí qualquer coisa eu peço desculpa aí se acontecer qualquer problema. Bom, Lu, justamente só fala rapidinho, que aqui em Juiz de Fora está armando um temporal, pode ser que de sim, repente até a energia caia, então só para vocês estarem prevenidos. tá certo. É isso aí, eu estou falando de Juiz de Fora também, Minas Gerais. Bom, hoje, né, a importância do GEV, né, para a família antes, durante e depois do acolhimento do ente querido na Fazenda da Esperança. Então, assim, é, qual seria, né? A gente às vezes, né, está no grupo Esperança Viva e muitas famílias vêm nos buscar, nos procurar, com o intuito, né, inicialmente, de tentar resolver o problema imediato que está ali, né? Que estão passando no momento de muito sofrimento, muita angústia, muita dor, né? Então, assim, né, é importante nós termos em mente, né, o que é o Grupo Esperança Viva, né? O Grupo Esperança Viva, ele não é apenas um grupo de apoio ao GEV, mas fundamentalmente ele busca ali, né, viver o carisma da esperança na sociedade, assim como nas fazendas, eles vivem no âmbito das fazendas e em demais setores da obra, o carisma ele passa pela vivência da palavra, onde o amor é o impulso de tudo, né? Então, assim, o objetivo do GEV é justamente, né, ele tem esse caráter de um instrumento de evangelização, mas viver o carisma da esperança com o intuito, né, de oferecer o apoio espiritual para aqueles que já fizeram a sua recuperação nas fazendas, aos familiares que buscam ali o acolhimento, o apoio, e qualquer outra pessoa que tenha interesse em uma mudança, né, de vida, criar uma nova perspectiva de viver na sociedade por meio da vivência da palavra. Então, a fonte inspiradora são aquelas pessoas que nos procuram, né? Aquelas que estão sofrendo, que estão em busca de uma mudança nas suas vidas. Seja ali a pessoa que está sofrendo com a dependência química ou mesmo o seu familiar. Então, esse é, né, em termos gerais, o que a gente pode dizer a finalidade do GEV, a missão e o compromisso do GEV. Não sei se o Maurício quiser complementar.
Tá ótimo, Luciana. Pode dar continuidade. Ô, Luciano, Bom, só vou pedir para você um pouquinho mais devagar, porque o Hugo está fazendo a tradução, para dar certo, tempo dele, tá? tá bom, desculpa, Hugo. Bom, antes, né, qual é a importância, né, para o familiar antes mesmo do ingresso na fazenda? Primeiramente, o acolhimento. São pessoas que têm muito sofrimento, que têm muitas dores, muitas dúvidas e angústias. Enfim, né, ela não só a pessoa que é acometida pelo vício, né, que é dependente químico, mas o familiar também, ele sofre muito com isso. Então, o primeiro é o acolhimento. A gente, dentro dessa estrutura do acolhimento, temos o que chamamos de escuta sensível, ou seja, às vezes as pessoas elas precisam chegar nesse ambiente e colocar para fora tudo aquilo que elas estão sentindo. Então, o GEV tem esse compromisso também de atendê-los, escutá-los, né? E escutar sem fazer sem dar nenhum conselho, sem fazer nenhuma retrucar, né? Contestar a sua fala, mas abrir o coração e escutá-los para tentar o quê? Para que ele se sinta realmente acolhido, que ele se sinta confortável com essa estrutura, né? Então, assim, escuta sensível é justamente isso. É a gente ter, né, essa compreensão de que a pessoa, naquele momento, ela precisa um pouco colocar para fora, porque isso ajuda muito, inclusive, né? Em muitas situações, a gente nos encontros do Grupo Esperança Viva, a gente acolhe algumas famílias e ali na reunião, às vezes ela toma uma boa parte do tempo só falando, só falando. E a gente compreende que é o momento dela falar, e depois ela até agradece. Por quê? Porque a gente teve a paciência, o amor para poder escutá-la, e isso, com o fato dela ter falado, ajuda muito também no processo. Isso é um aspecto do acolhimento, né? Entre outros fatores. Ela tem que se sentir é, abraçada como se fosse num ambiente familiar. Em seguida, né, as orientações, informações dos procedimentos necessários para o ingresso na fazenda, né? Isso é muito importante, porque para ela já chegar no dia, né, do ingresso do seu ente familiar na fazenda, com os exames médicos em dia, né, com todas as informações, levando o material que é necessário para o acolhido ser acolhido, né, para ser ingressado na fazenda. Então, tudo isso, essas informações, né, no GEV, a gente acaba fazendo e também dando um encaminhamento, né, para alguma unidade da fazenda mais próxima, onde ali o secretário ou a secretária vai passar também os detalhes maiores em relação ao processo de acolhimento na fazenda. E também é uma oportunidade de introduzir essa pessoa ao carisma da esperança. O que que é, né? Entender que não é apenas uma unidade de assistência social ou de saúde, onde ali a gente vai dar uma pílula em que vai resolver emergencialmente a situação que ela está vivendo, mas mostrar que é possível, desde que, né, vivendo esse carisma, ela comece a mudar a sua perspectiva de mundo e aí também a viver de uma outra forma. E essa transformação é que vai proporcionar também, né, a própria sua, né, o seu entendimento, né, do que é o tratamento na Fazenda da Esperança. Então, essa introdução ao carisma é para ela, a pessoa compreender também do seu ente querido que vai estar vivendo na fazenda. E, por fim, né, nesse processo anterior, né, ao ingresso do acolhido na fazenda,
é de que a dependência química, ela tem efeitos nocivos no ambiente familiar. Então, toda a família, ela também necessita, né, de uma certa forma, uma recuperação, né, um tratamento. Aí pode passar, Maurício, por favor. E aí, durante o acolhimento do familiar na Fazenda da Esperança, né? Aí entra, lá, a partir do momento que ela conhece o carisma, vai entendendo, ela começa a aceitar também de que ela necessita de recuperação. E isso não é um processo que o coordenador do GEV ou os membros do GEV vão falar para ela, você precisa de recuperação. É um processo de conscientização da pessoa, ela vai entendendo que ela realmente ela necessita dessa recuperação porque ela está codependente. Então, ela precisa também, né, se libertar dessa dinâmica que a codependência, né, acarreta. Em seguida, né, ela começa também a experimentar a vivência da palavra. Se inicialmente foi apresentado como é que funciona, aos poucos ela começa também a viver isso. E ela vai compreendendo também que ela vivendo aqui fora, o seu familiar também está lá na fazenda, passando por esse mesmo processo. Então, é algo simultâneo. E isso contribui muito porque é uma linguagem que é adotada, em que vai estar em sintonia, ao mesmo tempo que tem mudança no comportamento e na própria perspectiva de mundo, né? Na perspectiva de vida. Então, isso contribui sobremaneira para aquela pessoa que está lá na fazenda, porque ela está recebendo isso, né, intensamente. E o familiar no GEV, ele vai compreendendo, inclusive, até alguns termos que são muito próprios, né, de quem vive o carisma, de que está engraçado na fazenda. Eu me lembro de quando eu comecei, né, meu irmão estava na fazenda, e aí eram vários termos, né? Como, por exemplo, não, você tem que se fazer pequeno. Ah, o que que significa se fazer pequeno? Né? Morrer da vontade. Ah, tá, o morrer da vontade. Assim, a gente vai entendendo, mas assim, são termos muito específicos, muito próprios da Fazenda da Esperança. Então, isso, quando o familiar, né, ele tem esse entendimento, a gente observa o quê? Que está numa mesma sintonia, né? Ali está caminhando juntamente, né? Em espaços, né, em aspectos da vida diferente, mas é uma caminhada conjunta. E isso é muito importante no processo de recuperação, não só, né, do acolhido, que está sofrendo com o vício, mas também do familiar. Além disso, né, ele oferece também, nessa perspectiva, todo o apoio que o acolhido na fazenda necessita. Muitas das vezes, na semana passada, o Padre Márcio tinha mencionado aqui, né, 3 aspectos dos acolhidos na fazenda, naquela estrutura, né, de que ele percebe dos diferentes comportamentos, né? E numa ele fala da perda, né? A perda muitas vezes é o quê? É uma negligência, um determinado abandono, e muitos, né, das pessoas que sofrem com a dependência química, elas têm isso. E aí, quando elas entendem que o familiar está junto dela, acompanhando, e aí ela vai, né, ou acolhido ou a acolhida, ela vai compreendendo de que ela não está sozinha, ela não está, essa pessoa não está abandonada, ela está ali com a sua família cá fora, acompanhando a caminhada dela. E é um apoio muito, pode parecer bobagem, mas é um apoio muitíssimo importante para quem está fazendo a sua recuperação. E, por fim, né, é uma indicação, né,
de que ela também está na proposta de mudança de vida. Porque a mudança de vida não é só para quem está sofrendo com a dependência, mas a mudança de vida é para toda a família. Então, isso é muito importante, né, durante, né, o processo de recuperação, né, que esse familiar, ele compreenda e ele vai absorvendo isso e essa reciprocidade da recuperação, ela vai sendo compreendida também pelo familiar que está na fazenda. Pode passar, Maurício. E por fim, né, após a recuperação do familiar, muitas vezes as pessoas acham que vai no GEV, terminou o tratamento, não, agora ele já terminou o tratamento, e aí some, nunca mais retorna ao GEV, porque acha que não há mais necessidade. Só que a continuidade, né, da participação nos encontros do GEV é um entendimento de que o carisma da esperança, ele é para toda a vida, né? Por quê? Ele é que vai proporcionando a mudança de vida. Ninguém faz a mudança repentinamente. Ela é processual e a gente entende que é para a eternidade. Por quê? A cada dia nós mudamos um pouquinho. A cada dia, às vezes a gente acha que deu um grande passo, mas numa experiência que a gente tem na vida, a gente observa, puxa vida, eu ainda tenho que caminhar muito para eu conseguir essa mudança de fato que o carisma da esperança proporciona. E além disso, né, o amor e a vivência da palavra, ela não é um tratamento de emergência, né, que eu vou lá, eu estou com um problema, aí eu tomo uma medicação, faço um tratamento temporário, e aí depois eu não preciso mais desse tratamento, né? Essa é uma prática, né, que até no conceito da saúde, né, no Ministério da Saúde, eles entendem, né, que é um conceito, uma prática hospitalocêntrica, ou seja, né, focada nesse tratamento muito pontual e individualizada, né, sendo que o que devemos focar é no amor, né, que ele deve ser exercitado continuamente. E esse exercício se faz por meio da vivência da palavra, né, de forma integrada, onde o foco é a família, o ambiente familiar, nessa unidade, né, de promoção da vida, do bem-estar da saúde espiritual, física, psíquica e emocional. Então, pode parecer balela, mas o Grupo Esperança Viva, ele traz, né, junto, né, um médico, né, clínico, um psicólogo, né? E também todo o arcabouço espiritual de que nós necessitamos. É, por quê? Esse exercício do amor, ele é possível sim, né? Quando a gente cria essa unidade dentro desse ambiente familiar. Então, é importantíssimo que a família compreenda que, né, não é só quem está sofrendo com a dependência que necessita, mas todos necessitamos. Por quê? Porque nós precisamos, isso que traz a nossa segurança em termos, né, o nosso bem-estar, a nossa saúde e tudo mais. Eu vou deixar o Maurício falar agora, porque eu acho que eu fiz uma explanação mais ampla, acho que o Maurício traz muita prática, né, muita vivência, né, eu acho que ele consegue trabalhar melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciane. Obrigado por esse momento. Obrigado a todos também da comissão. É uma alegria a gente poder se encontrar aqui e falar desse tema. Mas, antes de tudo, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Maurício, sou um ex da Fazenda da Esperança, do ano de 99. Agora, em janeiro, completa-se 25 anos dessa caminhada na Fazenda da Esperança, graças a Deus. Moro com a minha família
aqui na fazenda em Guaratinguetá, com os meus filhos, e eu gosto demais de falar desse tema, e mais ainda, de reconhecer o grande papel que todos vocês, familiares, fazem na nossa obra, não somente no GEV, mas em toda a obra. Quando o GEV nasceu, se tinha no coração que o GEV era primeiramente aos ex, porque se imaginava que, em primeiro lugar, nós ex precisávamos desse local onde a gente pudesse dar continuidade a esse estilo de vida novo que nós aprendemos dentro de uma das fazendas. E isso é verdade. Mas não demorou muito para a gente perceber que esse carisma não é exclusivo para aqueles que passaram pelo problema das drogas ou do álcool. O nosso carisma é um sinal do amor de Deus por nós. E como Deus ama a todos, ele não poderia deixar um carisma, algo que é dele, reservado unicamente a quem teve problema com álcool e a droga. Esse carisma é para todos. E não demorou muito para a gente começar a perceber que quando os familiares, vocês que sofrem, quando um filho, um familiar entra nesse mundo da droga, da bebida, que a gente sente que perde o controle, a gente sabe do sofrimento que isso causa para uma família. E quando os primeiros familiares participando do GEV encontraram no grupo essa força do carisma, a gente começou a perceber que os familiares abraçaram o carisma da esperança de uma forma muito radical. E começou a acontecer um processo que a gente escutava assim dos familiares: meu filho não quer, mas esse carisma veio para mim em primeiro lugar e eu quero continuar a experiência do carisma. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente vai pensar qual a importância do GEV para os familiares, seja em qualquer dos períodos, antes, durante ou depois. Em primeiro lugar, eu sinto que uma das graças, uma libertação que acontece com os familiares é com relação à codependência. A gente percebe os familiares que chegam no GEV, chegam com uma dor muito grande, chegam carregados de um sentimento de frustração, um sentimento de culpa, um sentimento que tira a vida, tira a alegria de viver daquele familiar. E é uma dor muito grande a gente perceber que um familiar chega no grupo dessa forma. Mas também é muito bonito de ver que no GEV se encontra esse ambiente favorável para acontecer essa mudança. Porque a gente sabe que um familiar que tem a codependência, ele deixa de viver a sua própria vida. O amor para querer salvar aquele filho, aquele parente é tão grande que ele extrapola todos os limites, querendo até mesmo controlar a outra pessoa. E ele acaba renunciando à sua própria vida para viver a vida do outro. E começa a ficar dependente, refém, emocionalmente e de todas as formas da outra pessoa. E isso acaba com a vida de alguém. Eu estava refletindo aqui enquanto a Luciane estava falando, qual foi o que é que Deus fez conosco? Ele nos deu tudo, mas uma coisa ele fez questão de não tirar da gente, é o nosso livre arbítrio, é a nossa liberdade e a nossa capacidade de tomar decisões. Então, mesmo que seja muito difícil para os familiares, nós não podemos tomar a decisão pelo outro. E cada um deve tomar a sua decisão. E muitas vezes, por amor, ou por querer ser amor,
os familiares acabam extrapolando esse limite. E ao invés de ajudar, acaba atrapalhando a sua própria vida e a vida do outro. Então, o que eu sinto assim de muito positivo que tem no GEV? Ele permite esse ambiente favorável para que os familiares possam tirar todo esse peso do coração, tirar das costas tudo aquilo que não foi perfeito. Nenhuma família é perfeita, ninguém é perfeito. Então, precisa tirar do coração e da vida essa culpa, esse peso, para que, com o coração livre, comece a enxergar toda a situação de uma forma diferente. A gente diz assim, né, que quando a gente vai pegar o avião, diz que quando a gente passa um momento, se o avião for passar um momento de emergência, vai cair as máscaras. E a orientação, eu pensava sempre que quando caísse as máscaras, que eu tinha que primeiro colocar em quem está do meu lado, eu tenho que salvar o outro. Mas não é assim a instrução. A instrução é que a gente coloque primeiro em nós, para que, com essa mente oxigenada, em perfeitas condições, a gente tenha condições de ajudar o outro. E é isso que o GEV pode fazer com cada familiar. Tirar esse peso, fazer com que sinta no coração esse alívio, essa serenidade, mas não é só isso. Depois, o carisma da esperança nos oferece a orientação através da palavra do dia, através do nosso carisma, nós temos o norte de como nós devemos agir com os nossos. E quando esse familiar começa a viver a palavra, mesmo numa situação de dor, ele começa a experimentar a libertação da codependência. Mas não só isso, começa a experimentar a alegria de poder estar conectado com Deus. Ou seja, ele deixa de estar preso àquele familiar, àquele ente querido e de depender exclusivamente dele, a sua felicidade e a sua vida, e troca e segura nas mãos de Deus e começa em Deus fazer um caminho totalmente diferente. E olha, o que eu queria dizer para vocês aqui? Sabe o que é mais bonito? Deus permite que no GEV nós possamos se ajudar uns aos outros. Olha que coisa linda. O GEV não seria o mesmo sem os familiares. E o GEV não seria o mesmo sem os ex. Quando essas duas realidades se unem para viver o carisma da esperança, um ajuda o outro. Quando um familiar escuta um ex falando no GEV, ele escuta seu ente querido, ele escuta seu familiar, ele aprende. A fala e a comunhão de cada um corrige uns aos outros daquela forma sutil que Deus faz, de conseguir entrar no fundo do nosso coração. E da mesma forma, quando um familiar fala as suas dores, o seu amor por aquele familiar que ainda está na droga, quem é ex que está no GEV e escuta isso, o coração preenche. E aquele ex diz assim, no fundo do seu coração, eu não quero mais levar esse sofrimento para minha família. Então a gente sente que o GEV é um local de cura e de libertação, tanto para os ex quanto para as famílias. Eu quero finalizar contando a minha própria experiência nesse sentido com a minha mãe. Enquanto vocês escutem como um ex falando, como alguém que passou pela vida da drogadição. Eu tinha a minha mãe nas minhas mãos. Infelizmente, eu não tive meu pai junto comigo, porque meu pai era caminhoneiro, precisava trabalhar, viajar, passava meses fora de casa viajando, para o sustento da família. Então, a minha mãe teve que tomar as rédeas de tudo na minha casa. E eu, com a minha drogadição, eu sabia exatamente aonde eu podia chegar. Eu sabia como
conduzir a situação com a minha mãe para conseguir o que eu queria. Eu sabia o ponto fraco dela. E, infelizmente, eu utilizava isso para conseguir tudo o que eu queria para o meu vício. Era muito dolorido para mim, porque eu usava da minha mãe. Me arrependo disso. Mas eu não tinha forças para mudar. E eu me lembro que um dia minha mãe me chamou para ir a um grupo de apoio. Não era o GEV, não existia o GEV na minha cidade, mas era um grupo de apoio. E minha mãe começou a me levar junto com ela. Eu ia na sala com aqueles que estavam passando o problema do vício e minha mãe com os familiares. E eu comecei a perceber na minha mãe uma segurança que eu nunca tinha percebido. Ela começou a mudar. E quando eu começava a manipular minha mãe, ela me respondia com firmeza. Eu me lembro uma vez que eu estava atrás de emprego, eu falei para minha mãe, eu preciso de dinheiro para cortar o cabelo, para fazer meu currículo, para isso ela disse, não se preocupe, meu filho, o cabeleireiro já está pago e também o local para você fazer o seu currículo. Eu disse, nossa, quem que está enchendo a cabeça da minha mãe com essas coisas? Ela mudou, ela tinha uma força de falar comigo diferente. Eu senti o impacto. E olha só, Deus nos ama de tal forma que deu uma inspiração muito forte para ela. Eu trabalhava no banco, eu não aceitava a recuperação. Minha mãe chegou até mim e disse assim: meu filho, vamos combinar uma coisa? Você diz que você tem o controle no uso da cocaína. Mas vamos combinar assim: se você perder o seu trabalho, vai ser a condição para você aceitar a recuperação. Eu disse: ah, meu trabalho eu não perco, eu me dedico tanto. E aí, sem eu saber, a minha mãe foi no banco, conversou com o gerente e pediu que ele me demitisse. Então, eu chego um dia para trabalhar no banco e o gerente estava lá me esperando para dizer que eu tinha sido demitido. Minha mãe já sabia de tudo. Naquele dia ela me liga durante o dia, ela nunca me ligava durante o dia, naquele dia ela me liga para saber se estava tudo bem, e eu não sabia de nada. Eu achava que era muito esperto, e minha mãe, com esse amor de mãe que não desiste do filho, foi capaz de pedir para o gerente me demitir. Porque mais do que um trabalho, do que o financeiro, era a minha vida que estava em jogo. E assim, quando eu cheguei em casa, ela disse: o que foi que nós combinamos? Que se você perdesse o trabalho, você iria para a recuperação. Ela já estava com tudo pronto. Meu nome já estava na lista da fazenda para eu entrar. E resumindo, a fé da minha mãe foi tão grande que depois da minha recuperação, Deus ainda me deu a possibilidade de voltar a trabalhar em banco. E mais ainda, de poder falar no banco que eu tinha passado o processo de recuperação. E se tornar até uma pessoa conhecida lá no banco para atender famílias que chegavam pedindo ajuda para ir para a fazenda. Mas para concluir, todo o processo mudou. Esse foi o caminho que minha mãe encontrou para me ajudar a entender que eu precisava de recuperação. Depois, com 7 meses, quando eu liguei para ela e disse que queria ir embora, porque queria ir atrás de trabalho, minha mãe teve a serenidade e a firmeza de conversar comigo e de me colocar no meu lugar, de dizer, não é o momento. Ela foi firme comigo e, ao mesmo tempo, amorosa. E eu me lembro, só para não deixar passar, eu estava me recuperando numa fazenda a 2.500 quilômetros da minha casa. E minha mãe entrou no caminhão junto com meu pai e viajou 3 dias para poder me visitar na fazenda. Ao mesmo tempo que ela foi firme, ela me deu toda a condição para que eu
continuasse fazendo a minha caminhada na fazenda. Então, eu quero dizer para vocês, isso fez uma diferença muito grande na minha caminhada. E eu sei que só foi capaz de acontecer isso porque ela frequentava o grupo de apoio e ali ela se equilibrou. E ali ela conseguiu a força e a fé necessária para lidar comigo. E sou muito agradecido. E sabe, o testemunho que eu quero dar é que depois, no final da vida dela, os últimos 3 anos, ela viveu comigo na minha casa e eu pude de perto retribuir todo esse amor pela minha mãe. Ela ficou muito mal com Alzheimer e ela foi acolhida aqui na Fazenda da Esperança por profissionais e tudo que cuidaram muito dela. Então veja só, a obra, essa obra que minha mãe me confiou, quando ela mais precisou, abriu as portas para ela também. Deus é maravilhoso. E esses testemunhos a gente vê acontecer em todos os grupos Esperança Viva. Por isso, você familiar, nós estamos junto com você. Deus é capaz de te dar toda a força para você viver bem esse momento de dor. Não deixe se abalar. Nós estamos junto com você nessa caminhada e queremos juntos com você enfrentar esse momento. São muitos milagres que estão acontecendo nos grupos Esperança Viva e agradeço demais que vocês, familiares, hoje assumem mais da metade dos grupos Esperança Viva, vocês assumem. Vocês não pararam na dor de vocês. Vocês estão levando esperança para outras famílias. E aqui a gente sente que essa obra é divina, é algo de Deus e que toca o coração de todos. Só tenho que agradecer toda a comissão por essa oportunidade de estarmos com vocês nesse curso, onde a gente pode trocar um pouco essas experiências que a gente não tem como guardar só para nós. Está no nosso coração, faz parte da nossa vida e a gente precisa compartilhar com cada um de vocês. Era isso que eu queria partilhar nesse primeiro momento. Obrigado, gente. Obrigado, Maurício. Que linda experiência. Obrigado pela Luciane também, né? Pelo impulso, por toda a introdução. A Luciane colocou uma forma assim bem didática, bem explicativa, né? Que ficou bem claro para nós qual que é a importância realmente de você estar participando ali fielmente nos grupos Esperança Viva. A Luciane faz isso de uma forma muito bonita, é até didático, né? Para que a gente possa receber essas informações. E depois o Maurício finalizou com a experiência dele, né? Contou a experiência da mãe. A gente agradece, é uma pérola que a gente recebe também neste sábado, né? De formação. Chegamos a 86 conexões, né? Fora, assim, algumas salas que tem várias pessoas. Nós aqui também quase 10 aqui no GEV em Recife, no São Vicente de Paulo. Mas também a gente vai abrir agora para perguntas. Né? Quem quiser levantar a mão aí, fazer alguma pergunta, contar uma experiência, né? Eu acho que a Luciane também quer completar com alguma coisa, mas a gente quer ouvir também vocês, né? O que tem no coração de cada um de vocês. Eu acho que enquanto o Maurício falava, fervia assim no nosso coração, né? Me lembro muito bem que o Evilásio dizia que o GEV é a fazenda madura, né? Realmente as pessoas, os familiares que frequentam o GEV entendem a força do carisma, né? Entenderam realmente a importância do carisma, da esperança sendo colocado em prática aqui fora na sociedade, né? A Luciane, você queria acrescentar alguma coisa, Luciane? Só dar os parabéns, né? Não, Que você fez a é palminha para o só Maurício, né? parabenizar que a experiência do Maurício realmente nos encanta, né? É só isso. O É Cláudio realmente. levantou a mão, Cláudio Monteiro, quer falar? Uma pergunta para Maurício. Dos sentimentos que mais pesam nos familiares, enquanto codependentes, nós sabemos que é a culpa.
Qual a sua orientação para aqueles que ainda não se desvencilharam ou carregam isso consigo em seus corações? Cláudio, eu percebo que, olha, foram 15 anos como responsável de fazenda e acompanhando muitas famílias, e também agora, nesse tempo no GEV, a gente também acompanha muitas famílias. Eu sinto que nós temos um remédio muito importante para isso, que é a comunhão. Eu sinto que quando os pais têm tempo de falar sobre sua vida, falar o relacionamento que teve em casa com os filhos, quando se expressa isso, todas as dores, todos os sentimentos que estão no coração, e busca esse apoio, começa de dentro a mudar essa perspectiva, porque é natural que o sucesso do filho seja atrelado aos pais, mas também, se acontece uma situação negativa, os pais também têm a tendência de pegar isso. Mas nós sabemos que vai da decisão realmente de cada um. É claro que os pais influenciam, mas eu sinto que para se livrar da culpa, é esse o caminho que tem que ser feito. Quantos mais se conversa sobre isso, quanto mais se coloca para fora tudo isso, se adquire uma nova compreensão. É um processo quase também de perdão, sabe, Cláudio, que eu vejo acontecer. E o processo de perdão, às vezes, não acontece assim como um passe de mágica, não é mesmo? Ele tem um caminho para acontecer. E a gente percebe que os pais que estão no GEV, que fazem esse caminho, eles conseguem se livrar desse sentimento de culpa. Pode até ser que às vezes quer voltar, mas ele já tem uma compreensão e não deixa mais isso atrapalhar na sua vida. Então, eu penso que esse é o caminho. Muito obrigado. José Antônio tem uma pergunta. José Antônio, quer falar agora? Se levantou a mão. Abre o seu microfone, pode abrir o seu microfone, José Antônio. Agora acho que convite, dá. é só você Pode clicar. tentar agora. Isso, agora deu. Boa tarde a todos, paz e bem. Eu sou o Diácono José Antônio, sou responsável do GEV de Benfica, Juiz de Fora. Estou vendo aí a presença de vários colegas aí da cidade de Juiz de Fora, juntamente com a Luciana Cristina, os GEVs de Benfica, de Juiz de Fora, fazendo presença aí. Muito bom. Ô, Maurício, a minha pergunta é exatamente para você, no sentido de sobre os limites de atuações do GEV, né? O sair daquele momento das reuniões semanais, né? E em que ponto que a gente poderia atuar na prevenção, né? Se você já tem alguma visão de ampliação das atuações do GEV de forma fora dos dias de reuniões. Ir ao encontro das famílias ausentes, né? E principalmente a questão de prevenção. O que você pensa aí nas próximas diretrizes aí dos funcionamentos dos GEVs? Obrigado, meu amigo, pela sua pergunta. Eu sinto assim, o GEV, ele não tem limite nesse sentido. As coisas vão acontecendo à medida que o grupo cria esse relacionamento de família e amadurece. Como uma planta. A gente não pode esperar que uma planta, né, nos primeiros anos de vida, talvez, possa gerar um fruto muito grande. Mas à medida que vai sendo alimentada, vai amadurecendo e vai crescendo, isso pode acontecer. Então, à medida que um grupo Esperança Viva cresce nessa capacidade de se tornar família e viver o carisma da esperança, Deus vai colocando no caminho oportunidades para que esse GEV vá além da sua reunião semanal e comece a exercer na comunidade um papel fundamental. Então, isso é quase uma coisa natural que acontece. Não é por nossa orientação. À medida que o GEV vai crescendo, por si só, ele vai enraizando e vai indo para fora das reuniões e vai assumindo outras coisas.
a gente só recebe o fruto. Por exemplo, eu estive agora em Manaus e a gente ficou sabendo que entre os coordenadores tem grupos que já estão presentes na reunião do CPP na paróquia, tem grupos que exercem um papel já muito importante dentro da sua comunidade, tem uma ex da parte feminina que está à frente de um grupo que participa do Sínodo da Amazônia como responsável pelo GEV. Nós já temos grupos, Diácono, já temos grupos que estão fazendo um trabalho, por exemplo, dentro de uma instituição de menores em São Paulo, ou seja, na Fundação Casa. GEVs que estão indo semanalmente fazer um trabalho dentro da Fundação Casa. E olha que interessante, não só com os jovens, o GEV também está sendo chamado a fazer um trabalho com os funcionários da Fundação, para levar um pouco também desse carisma mais humanizado, para que eles possam viver isso no seu ambiente de trabalho. Então, assim, à medida que cresce o relacionamento, cresce também essa experiência e Deus vai dando oportunidade. Tem muitos GEVs que vão para empresas, para as escolas, mas eu vejo que tudo depende desse relacionamento e amadurecimento que o GEV vai passando. Agora é a Regina Amara. Ela também levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Regina. Boa tarde, família, paz e bem. Quando o Maurício ia falando aí, né, lembrei muito minha experiência, né, do amor da mãe, né, da família, de estar junto nesse momento. Quando ele falou que os pais foram 2.000 e tantos quilômetros, né, para visitá-lo na fazenda, e como isso é importante, né? Durante todo o período que o meu filho esteve na fazenda, durante o ano da recuperação dele, eu e meu esposo, a gente ia toda quinta-feira, né, para o GEV, que não existia o GEV aqui em Tianguá. A gente ia para Sobral, saía 5 horas da tarde, né, e voltava, chegava em casa por meia-noite. Então, assim, a gente ia de moto, né? Enfrentando os desafios, né, da estrada, as noites muito frias, na chuva, e isso era a maneira da gente expressar o nosso amor, né? A nossa gratidão, primeiro a Deus, né? Da fazenda ter nos acolhido, ter nos amado por primeiro, e a gente ir ao encontro, né? Daquele grupo que nos acolheu por primeiro, né? Que nos amou por primeiro. Então, tanto a gente ama, como a gente é amado, como a gente é cuidado. E como foi importante. Olha, é por isso que eu estou hoje, né? Já vai fazer 15 anos que eu estou na missão. E só para completar um pouco, sobre o GEV, né? Da importância do GEV e ao encontro das famílias. Eu costumo dizer que nosso GEV é um referencial, porque a gente não só acolhe, né? Mas a gente também acompanha as famílias. Quantas e quantas vezes a gente não vai ao encontro das famílias, né? A família se afasta, quando a família está sofrendo muito, a gente tem aquela preocupação de ir ao encontro da família, né? De resgatar, de ir lá, dar apoio, conversar, o que está acontecendo, vamos, e a gente resgata, e essa família muitas e muitas vezes volta, né? E fica muito agradecido. Eu vejo que as famílias, elas se sentem mais fortes quando o GEV vai ao encontro, né? Caminha junto. E isso é bem, bem importante. E é isso, e amém. Obrigado, Regina. A Regina tem uma experiência muito forte, né? Sempre caminha junto aí. Conte conosco. Obrigado pela partilha tua, viu? Maurício, aqui, uma das responsáveis do núcleo aqui do Grupo Esperança Viva São Vicente de Paulo, que é a Jussara, ela pediu para lhe perguntar uma coisa. Quando o jovem está na fazenda,
até porque você tem 15 anos de experiência de fazenda e tem também essa vasta experiência já com os grupos Esperança Viva. A pergunta dela é a seguinte: o que o GEV pode orientar, que forma que o GEV pode orientar a família quando o jovem está disposto a ir embora da fazenda, a desistir da recuperação? Então, primeira coisa, a Luciane também pode ajudar depois a responder isso. A primeira coisa que eu sinto que é importante é a família procurar ter esse contato com a fazenda para tentar entender o que está motivando isso. E depois, primeiro, a família, quando vai conversar com o jovem que está querendo ir embora, às vezes a família está tão ansiosa para mudar a cabeça do jovem que ela não deixa o jovem falar. Então, ela já chega com 1000 argumentos de que ele não pode ir embora. Então, isso eu sinto que não é bom. Quando aconteceu comigo, minha mãe deixou eu fazer a minha ladainha inteira. Ela disse assim: eu te compreendo, eu entendo que você quer sair para estudar, para trabalhar e tal, mas não é a hora certa. E aí ela começou a colocar para mim todas as situações, né, que estavam mal resolvidas, como era importante para mim esse tempo e tal. E ela colocou a opinião dela e disse, daí ela mexeu comigo. Aí ela disse, mais uma vez, você não completa, não está querendo completar algo e está me deixando de novo na mesma situação. Então, assim, ela usou algumas palavras que realmente me fez refletir muito aquilo que eu estava fazendo. Mas primeiro ela deixou eu falar, ela deixou eu me explicar. E depois ela colocou o posicionamento dela. É claro que se eu tivesse batido o pé, se um jovem fala que vai sair mesmo, não tem como segurar, porque prontam dentro da fazenda só para ser mandado embora porque realmente quer ir para casa. Mas é muito importante a forma que a família lida, é muito importante. Por isso, estar no acompanhamento do Grupo Esperança Viva é super importante, porque com cada um podem acontecer situações diferentes nessa caminhada. E a gente precisa estar muito seguro, muito em Deus, para conseguir, naquele momento, ter a luz e a inspiração de como agir. Porque, olha, gente, se a família age, muitas vezes, como ela agia antes, é um gatilho para que a gente realmente queira fazer a nossa própria vontade naquele momento. Mais dois levantaram a mão, o André e a Tati. Pode, pode ser o André primeiro, pode abrir esse microfone, André. Boa tarde a todos, boa tarde, Marício, tudo bom? Então, eu me vejo, essa experiência de Marício na minha vida também, né? Hoje eu tenho uma mãe com problema de Alzheimer, mas ela se dedicou muito ao meu ano de recuperação, né? Que meu ano de recuperação foi em 2018 a 2019, na Fazenda São Miguel, em Lagarto. E depois dos 3 meses, ela acompanhou a visita. E eu sempre falava para ela que tinha um grupo de Esperança Viva em Aracaju. E ela nunca foi, mas ao longo dos... Chegou nos 7 meses, ela deixou de ir, né? Porque sofreu um pequeno rompimento no vaso, né? No cérebro, e teve um problema de derrame. E ela deixou de ir. Terminei meu ano pensando que minha família, no final do meu ano, estaria comigo, mas não estava. Mas aí recebi a orientação do responsável, recebi a orientação dos padrinhos lá. Quem precisava desse momento era eu. Era eu que precisava seguir em frente, não acumular essas coisas dentro da minha cabeça e não poder chegar lá fora, ter uma recaída, ter uma volta. Tudo bem, terminei meu ano, mas fui para casa, conquistei tudo de novo, mas por infelicidade tive minha recaída de volta, voltei para a fazenda. Foi tudo um começo, um processo, e eu precisei nesse momento. Esses 2 anos que eu passei dentro da fazenda, eu precisei, porque foi maravilhoso. Hoje, graças a Deus,
Hoje eu me encontro aqui na cidade de Jequié, na Bahia, participando do Grupo de Esperança Viva, né, com Marcelo e Lenita, dois irmãos grandiosos que me receberam de braços abertos aqui. Desde o momento que eu cheguei aqui até o presente momento, não faltei a um jegue sequer, toda terça-feira, né? Me abraçaram e me dedicado como família, né? E essa experiência de Maurício veio muitas imagens da minha vida, né? E eu precisei realmente passar por esse processo de novo, de fazenda. E é o que eu digo, tive muita vontade de sair, né? Nos meus 5, 6, 7 meses, quantas vontades de sair para casa, reconquistar tudo de novo. Mas o responsável vem falando, você precisa fazer isso, você precisa estar lá fora agora, atualmente, conclua a sua etapa aqui dentro da fazenda. Deus está agindo lá fora. Eu pude escutar, pude alimentar esse bom dentro do meu coração e rever realmente. Deus estava fazendo algo novo na minha vida lá fora. Mas, como eu digo, infelizmente, eu caí, tive que voltar. A minha família não queria saber mais de mim, né? Ao passar desses 2 anos, graças a Deus, os meus filhos, que eu tenho dois, voltaram a falar comigo. A minha mãe voltou a ligar para mim. A minha família, agora atualmente, liga, pergunta como é que estão, como está precisando de alguma coisa. Não, eu, graças a Deus, estou bem, estou trabalhando. E eu estou muito feliz também de participar do GEV e muito feliz por ser família da esperança, né? Amém. Amém. Obrigado, André, pela experiência, né? Força aí em casa, né? Com questão de saúde e tudo mais. Bom, pessoal, nós estamos chegando no fim, tá? Nós temos ainda a experiência da Tati. Depois eu acho que a Maria Eugênia também quer partilhar alguma coisa, tá? Depois a gente vai encerrar aí com a oração final. A gente vai chamar também a responsável regional do Grupo Esperança Viva do Norte, a Rai, que está presente aqui entre nós, para ela fazer a oração final, tá? E agora é porque nós precisamos ser fiel no horário, né? Mas vamos chamar aí a Tati para contar a sua experiência. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a Lu, o Laurence falou, né, ela vem toda uma didática, isso é muito importante, porque, assim, para vocês, os familiares que estão nesse curso, é um ato de amor que o Carisma da Esperança tem com vocês, porque tudo foi pensado para que chegasse até vocês de uma forma que para vocês sentirem como vocês são importantes, além da recuperação do dependente, como vocês também são importantes para a esperança, né? E a Lu falando assim dessa didática, ela falando do encaminhamento, da parte, né, nós não, do GEV não ser essa assistência social, a gente tem que ter muito cuidado para apresentar isso, né, para a família que chega, porque assim não tem receita, seja você um dependente ou seja você um codependente. O GEV vai te apresentar a palavra, porque essa foi a proposta dos fundadores, ele vai te ensinar a praticar a palavra, né? Então, assim, a Lu fala muito bem, principalmente a alegria quando o indivíduo do GEV se lança. Ele fala: Eu não sou dependente, mas eu quero fazer o meu ano. Para nós, quando nós fazemos parte disso, desse núcleo, o coração da gente acelera, né? Porque é uma certeza de estar no lugar certo, de estar fazendo o que é certo, de estar dentro da proposta de Jesus, né? Então, assim, fica muito, muito forte essa fala da Lu. Queria agradecer, né? O Maurício falando, né, do testemunho, dos 25 anos, aniversário do Jev, aniversário de ex, né, gente? É para o coração, né, acelerar. Não dá para não juntar uma coisa com a outra. Mas, assim, o Jev, se você... assim, meu esposo, ele fala assim que o Jev é a parte boa da minha caminhada. Ele fala, o Jev é a parte boa da caminhada da minha família, né? Então, assim, isso é muito forte. Para a Tati, eu, o GEV é onde eu consigo desconstruir o velho para construir o novo. Eu não saberia viver outra vida, mas diante de todas as alegrias e dificuldades que são colocadas lá, porque existem dores, né? Existem, é fundamental, né? A gente estar disposta e alerta na palavra, né? Esses dias chegou um moço, tem um moço que foi lá, e um moço de Aparecida, ele foi indicado para ir ao GEV, ele é uma pessoa que ele ficou numa clínica psiquiátrica,
Ele não conhece a fazenda, mas ele foi indicado para ir lá. Então ele veio com uma fala muito assim perdida, confusa. E ele foi com uma prima dele, que tem o acompanhado, acho que é a terceira reunião que ele foi. E ele falava assim, que ele sentia que as pessoas não tinham empatia por ele. Ah, as pessoas não têm empatia, não têm empatia, elas não sabem como é que é ser doente. E, assim, isso ficou muito forte em mim com a vivência que eu tenho no GEV. Porque, assim, ali eu senti que a empatia não é o que... Não é você se colocar no lugar do outro. O GEV aceita o outro como é, né? E isso só é possível porque Jesus se faz presente ali. Seja no GEV presencial quanto no GEV online. Porque do GEV online sai muito fruto de 1 hora e meia. As pessoas falam coisas ali, assim, depois elas chamam em particular que elas falam: eu queria que o meu esposo tivesse o ouvido que o seu esposo tem. Eu queria que a minha mãe tivesse ido no GEV como a sua mãe foi. Então é um pouco disso, né? Todas essas experiências, elas se concretizam no amor, no carisma da esperança que sempre vai nos levar para o amor. Então é isso que ficou forte, para os familiares continuem firme. Esse curso foi pensado para vocês, porque vem a necessidade de vocês não desistirem de lutar pelos seus. Então é isso que está no meu coração, é agradecer vocês. Obrigada. Obrigado, Tati. Muito bem colocado pela Tati. E olha, o carisma cresceu muito, os grupos Esperanças Vivas cresceram muito, as fazendas também. Então, hoje nós temos vários veículos também de comunicação, né? Um deles é o GEV Online, que tem todas as quartas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, tá? É o mesmo link todas as quartas-feiras, tá? Então, todo mundo pode acessar, pode participar, ele é muito dinâmico. Cada semana tem um anfitrião, né? Azima Região Norte, a Comissão dos Reis. Cada semana alguém assume o GEV Online, tá? Só que o GEV Online, ele não exime a responsabilidade nossa como ex e também com os familiares de participar do GEV presencial aí na sua localidade, tá? Então é importante também ter esse discernimento. E agora, Maria Eugênia. Boa tarde a todos. O que eu ia falar já foi falado, porque é exatamente isso que Tato muito bem colocou, né? Que é principalmente o amor, né? É a gente, quando ocorre aquela desistência, eu digo que sempre é aquele chazinho que quando a gente está na fazenda, toma aquele chazinho do já tô bom, com 3, 4 meses, já quer vir embora. E Maurício também falou que é o que a gente precisa escutar, né? Para que escutar aquele nosso ente que está lá, seja esposo, seja filho, seja irmão, mas a gente escutar e a gente, depois que escuta, fazer as colocações, mas tudo isso com muito amor, mostrar a necessidade. Então, tudo isso já foi colocado, né? E foi, por sinal, muito bem colocado. Tanto o Luciano também falou aí muito bem, né? O nosso carisma, que é esse carisma realmente que a gente precisa amar. O acolhimento nosso é importantíssimo com essas famílias, como as famílias que participam do GEV, como existe dentro de cada um essa mudança interior, né? Porque o GEV nos leva exatamente, porque Jesus muda a gente, né? Então era isso, só isso mesmo que eu ia falar, mas aí já foi falado, e eu gosto muito de escutar a Rai vai falar para nós. Vai ser muito bom e muito obrigada. Ao Hugo, que fez a tradução com todo carinho. Obrigado a Maurício, né, pelo tema. Obrigado, Luciane, por ter preparado também com tanta dedicação o tema de hoje. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, né? Mas nós chegamos ao terceiro módulo, que são 6, né? O curso completo são 6 encontros. Então, no próximo dia 28, Minha Casa é uma extensão da Fazenda, os 3 alicerces da Vida Nova, com a Iraci. Depois, no dia 5 de outubro, no outro sábado, Superando a Codependência,
Como o Carisma da Esperança pode ajudar, com o Afonso Boeres, também com uma experiência muito bonita, pode auxiliar muito também os familiares. E a gente vai encerrar no dia de Nossa Senhora, no dia das crianças, o dia que antecede o dia das crianças, né? Dia 12/10, lá em outubro, já aconteceu e continua se espalhando. Como tudo começou, vai ser assim, tiver uma mesa redonda com o Didi, a Cecília, o Antônio, né, o primeiro que pediu ajuda, e a Cristina. Então, assim, nós temos ainda 3 encontros para a gente poder participar, e lembrando sempre que os grupos Esperança Viva é realmente isso, né? É a formação humana e espiritual. A gente vai absorvendo esses encontros para a gente crescer também, evoluir a nossa maturidade dentro do carisma. O Maurício quer acrescentar alguma coisa? A Luciane quer dizer alguma coisa? Luciano, por favor. Minha internet é bem instável agora, viu? Agradecer o Cláudio, que preparou com todo carinho também todos os módulos, tá? Não é fácil, a gente faz as coisas pensando sempre no objetivo final, né? O foco era realmente as famílias. Eu acho que a gente está atingindo aí o nosso objetivo. Aí a Cristina pode chamar a Rai e depois encerrar para nós. Então, agradecer a todos pela participação. E a Rai, por favor, pode ligar o seu microfone. Boa tarde, família. É uma alegria, né, estar aqui conectado a tantas pessoas e esse pedido para que eu possa fazer essa oração final. Mas, primeiro, eu só queria fazer uma pequena colocação com relação a esse tema de hoje, né, muito rico, de extrema importância para nós, a sociedade, e, e a palavra de hoje, né, é uma só a esperança a que nós fomos chamados. Então, tem tudo a ver com esse tema de hoje. E quando o Maurício colocava sobre essa vinda dele na escola GEV, no que nós vivemos há dias, né, atrás, e a gente ainda consegue acompanhar nos grupos, as pessoas continuam, né, com aquele fogo, aqui na região norte está muito quente, né? Mas assim, com o fogo do Espírito Santo, né, de querer saber demais e já se programando para peregrinação e procurando passagem, aquela coisa toda. Aí uma coisa que me chamou a atenção dentro de um grupo, aonde quando foi colocado sobre o dia do encontro, da peregrinação, a mãezinha colocou assim: Dona Rai, quem que pode ir para esse encontro? Eu respondi que toda pessoa da família, Geve, tanto. Aí ela falou para mim: eu quero ir, porque eu quero receber também essas informações, igual a Thaíses e ao Marcos, que voltaram de Manaus, que eles não param de falar desse encontro, e parece que eles foram mordidos por um bichinho, que aqui está todo mundo encantado por isso. Eu também quero viver isso. Olha só, cara, me arrepia só de estar falando isso para vocês, porque a gente compreende que o carisma não precisa eles estarem lá para eles viver só pelo fato de outro chegar e contar o que foi vivido na escola. E isso já despertou nas pessoas a vontade de conhecer, né, de ir lá em Guaratinguetá e conhecer tudo, né? E essa experiência que nos faz vivermos essa alegria de sermos esses irmãos. O Maurício conheceu o Ricardinho aqui, lá de Santarém, né, no Pará, no qual ele contou essa experiência de ser hoje um representante junto à Câmara Municipal, né, da políticas antidrogas. Eles fazem um trabalho de prevenção, mas aonde o GEV faz um papel importantíssimo de ir junto com eles, visita, com serviço social e tudo mais. Ele disse que quando ele foi chamado para a Câmara, né, para receber a homenagem,
ele disse que se sentiu muito, muito importante, um noiado no meio dos importantes. Ele se sentia importante também, né? Então, assim, toda essa caminhada que a gente percebe quando ele contava, assim, a alegria dele contar essa experiência de perder o trabalho e aí ligar para a mãe e dizer: mãe, o que eu faço? O que a mãe respondeu com sua sabedoria: vem para a escola GEV. Olha só, né? Então, assim, que alegria a gente ouvir. São tantos testemunhos, são tantas riquezas que a gente traz de dentro do GEV, que isso nos dá a certeza, como foi colocado. Eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não tivesse, porque eu também não parei nessa minha dificuldade quando o meu filho não foi para a fazenda se recuperar. Eu, Raimundo, eu estou há 10 anos na obra, mas meu filho não quis, é o livre-arbítrio. Então, eu poderia ter parado naquele momento e dizer: eu não preciso, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas, não tenho nada a ver, mas aí é que está a diferença. Porque eu pude compreender naquele momento. O meu filho não quer, mas tem um monte de pessoas que eu posso ajudar, que querem, e que eu possa ser essa luz na família, nessas famílias, nessas pessoas, com essas mães. E aí estou, né? Hoje nessa missão, nessa alegria de fazer parte. É um orgulho não de se achar, de envaidecer, mas é um orgulho de dizer assim: eu faço parte dessa família. Então, aonde a gente está, a gente se sente essa alegria de estar todo mundo junto, por mais que a gente não se conhece, mas o Espírito Santo nos faz essa diferença. E com essa palavra de hoje para fechar, é uma só a esperança a que foste chamado. É uma só, não existe duas. Então, para nós que aqui estamos juntos nessa tarde, pedir a Nossa Senhora da Esperança, que ela possa estar sempre a nos conduzir como mãe que cuida, que nós possamos continuar levando nessa certeza de que nós estamos no caminho certo, que é o caminho do amor, que nós possamos viver essa experiência de não trazer tudo só para nós, mas podemos levar para mais pessoas, nas escolas, nas ruas, nas igrejas, aonde nós formos, nós somos essa esperança para muitas pessoas. Então, assim, de coração agradecido por esse Deus, transforma tantas vidas. Pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe, né, nesta tarde, aonde quer que nós vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Hugo, pela tradução. Muito obrigada. Obrigada a todos, amei. Precisava muito ouvir o que eu ouvi hoje. Sou Geve, sou mãe, sou vó de meninos que usam drogas. Sofro, mas aprendo com vocês cada dia. Obrigado, caríssimos. Até o próximo sábado. Até. Boa tarde, família. Até, tchau. José. Bom domingo para todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Desde Argentina. Paz y bien. Ei, Maurício. Obrigada, Tchau, gente. Lourdinha. Obrigada. Tchau, Valeu, irmãos. Lorena. Ei, Tati.